Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, para nós ganharmos tempo nesta noite maravilhosa. Tudo está bonito nesta noite, irmãos. Jesus está na casa, amém? Glória a Deus. Os hinos, os louvores, adorações. A gente tem sentido a presença do Espírito Santo neste lugar. Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, apenas um versículo da palavra de Deus, para nossa consideração, ligeira consideração nesta noite maravilhosa. Livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe concedesse não se contaminar. Amém? Amém? Pode tomar o seu assento nessa noite. Prometo não tomar muito tempo. Nós estamos nessa noite louvando a Deus, agradecido ao Senhor e também diante dessa mesa maravilhosa que é a Santa Ceia do Senhor, noite. Primeiro domingo do mês é o dia que nós estamos aqui, irmãos, para lembrar do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus. Essas crianças hoje estão abençoadas, né? Glória a Jesus. Nossas crianças são abençoadas, meus irmãos. Nós adoramos a Deus pela vida das nossas crianças. Irmãos, eu estava na tarde deste dia, desde ontem, analisando e pensando a respeito do culto essa noite, da Santa Ceia do Senhor, e pedindo uma palavra. Hoje pela madrugada eu acordei pedindo ao Senhor alguma coisa, fale no meu coração, alguma coisa para que eu possa trazer à igreja. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra importante e eu quero deixar com os irmãos. A igreja não pode ser influenciada, a igreja precisa influenciar. Vamos dizer isso comigo? A igreja não pode ser influenciada, a igreja precisa influenciar. E isso serve para nós como indivíduos que somos, nós não podemos ser influenciados. E quando eu estou dizendo que nós não podemos ser influenciados, é na questão do mundo, viu, irmãos? O mundo influenciar a igreja. É óbvio que nós estamos vivendo em uma época de influenciadores. As nossas redes sociais ou as redes sociais proporcionam uma capacidade das pessoas serem influenciadas e outras de influenciar. Existem redes sociais com centenas de milhares de seguidores. Essas pessoas seguem alguém porque estão sendo influenciadas por essa pessoa a quem ele está seguindo. De vez em quando o meu Instagram, é interessante que eu fiz um Instagram uma vez, irmão Cristiano, e nunca abri esse Instagram. Não sei como é que nem funciona esse Instagram, mas de vez em quando aparece na tela do meu telefone. Mas fulano de tal está te seguindo no Instagram. Eu não sei quantos eu tenho seguidores lá. Não sei como funciona o Instagram. Mas eu acho interessante como as pessoas seguem os outros. Isso significa que essas pessoas que estão seguindo você estão sendo influenciadas pelo seu conteúdo, por aquilo que você propõe, por aquilo que você coloca à disposição. E isso é muito importante de nós podermos analisar e raciocinar, como seres racionais que somos, para nós observarmos a quem nós estamos ou de quem nós estamos sofrendo influências. O ser humano, irmãos, desde que foi criado no Éden, ele sofre influências. Deus disse para o homem, nós conhecemos na história da criação, Deus disse para o homem não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, do fruto da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, o homem, ouvindo a voz de um influenciador, naquela ocasião, estava aquela serpente que estava, digamos assim, endemoniada,
aquela serpente que estava possuída por Satanás, induziu ou influenciou o ser humano, e este veio a sofrer, por esta influência veio a cair, perdeu a sua posição de santidade. Todos nós sabemos que o homem no Éden vivia uma vida, como disse o pastor e de caso Takayama uma certa vez, o homem era um gigante espiritual. Por que ele era um gigante espiritual? Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Deus vinha falar com o homem, Deus descia do céu para falar com o homem, se é que nós podemos dizer que Deus desce do céu, mesmo porque Deus está em todos os lugares, mas para a gente entender qual era o tamanho da importância desse homem, Deus vinha para conversar com o homem, Deus veio para trabalhar com o homem, para dialogar com o homem, para interagir com esse homem, mas por causa da influência sofrida que Adão e Eva sofreu de Satanás, e desobedecendo a ordem divina, eles caíram. Fato interessante que no contexto em que nós estamos falando, a influência do mal leva-nos a desobedecer às ordens divinas. A influência deste mundo na nossa vida, ou na vida da igreja, leva a igreja por um caminho, ou leva-nos como indivíduo por um caminho, que não é o caminho de santidade, que não é o caminho que Deus quer para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o manual, é o livro, é a bússola que nos conduz nessa caminhada cristã enquanto estivermos na terra, de maneira que a gente possa viver agradando a Deus. Alguém que vive agradando a Deus, ou que vive uma vida de agradar a Deus, ele é um crente diferente, ele é um crente que tem a presença de Deus, ele é um crente que tem a graça de Deus, ele é um crente obediente, ele é um crente que se adapta às coisas dos céus, às coisas divinas, é um crente fácil de lidar com ele. Se você vê um crente difícil de lidar com ele, talvez seja porque não está sendo influenciado pela Bíblia, mas está sendo influenciado, quem sabe pela cultura, quem sabe pela cultura familiar, quem sabe pelos ensinamentos terrenos, quem sabe pela filosofia ou qualquer coisa, outra coisa qualquer, mas um crente totalmente influenciado pela palavra de Deus, é um crente cheio, completo do Espírito Santo de Deus, que tem o fruto do Espírito, desenvolve a glória de Deus na vida, desenvolve o fruto do Espírito Santo na vida, e fica fácil de lidar com esse crente. Mas é importante, irmãos, nós estamos vendo aqui que no Éden, o homem sofreu essa influência, e uma influência mundana. Eu acho interessante que quando a gente fala de Éden, no homem antes da queda, obviamente, a gente está falando de um ser perfeito, de um ser totalmente santo, de um ser espiritual, de um ser que foi criado para estar em íntima comunhão com Deus. Mas após sofrer essa influência, e observa bem, que ele sofreu a influência em um contexto santo. É muito importante nós analisarmos isso. Geograficamente, eles estavam no Éden. E, biblicamente falando, o Éden era um lugar de santidade, onde habitava Deus. Mas Satanás também estava ali. E Deus permite que o inimigo entre naquele lugar santo. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Deus permite que Satanás entrasse naquele lugar santo, onde havia comunhão entre Deus e o homem, obviamente. Deus permite que o inimigo entre ali para testar a responsabilidade humana. Eu quero abrir um parêntese aqui e aplicar esse texto, ou esse contexto, à nossa situação, à igreja de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus é um lugar santo. Oh, aleluia! Quando você sai da sua casa e vem para aqui, para a casa de Deus, saiba, você está vindo para um lugar consagrado ao Senhor.
E quando a gente fala de igreja, a gente fala de um grupo de pessoas que se colocaram à disposição para servir a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não pense você que o inimigo não entra aqui dentro para tentar trazer situações difíceis. Muitas pessoas dizem assim, mas aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Deixa eu dizer, Satanás entrou lá no jardim do Éden para tentar influenciar o homem e conseguiu. A igreja precisa vigiar nesses dias em que nós estamos vivendo. É época em que o mundo está tentando influenciar a igreja. Essa palavra influência, dentro de um contexto de levar a igreja a ser como o mundo, ou a absorver aquilo que os influenciadores mundanos querem trazer para dentro da igreja. A igreja precisa viver uma vida de santidade. Observa que Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele assentou no seu coração a ser um jovem diferente, a ser alguém que iria, mesmo na terra distante, no exílio, na Babilônia, mesmo lá, à mercê daqueles, de tudo aqui do paganismo, ele colocou no seu coração: eu sirvo ao rei, ao Deus de Israel, e eu não vou me contaminar com este mundo. Esse deve ser o projeto, esse deve ser o propósito da igreja. Irmãos, não se contaminar com esse mundo. O mundo não tem nada que presta para a igreja. A Bíblia tem tudo que a igreja precisa. Tudo o que a igreja precisa para viver nessa terra. E por favor, não é sobreviver não, é para viver nessa terra. A Bíblia tem para nós palavra de consolo, palavra de força, palavra de endireitamento, palavra de fazer-nos ir adiante. A Bíblia tem tudo o que você precisa para ser um crente fiel a Deus e ter certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Agora, meus irmãos, eu queria que vocês parassem um pouquinho e vamos raciocinar. Por quê? Agora, nós falamos da influência que o homem sofreu no Éden. Mas também podemos lembrar aos irmãos da influência que o homem sofreu quando estavam construindo a Torre de Babel. Em toda a história do ser humano, Satanás procurou influenciar a igreja para o mal. Levar a igreja a virar as costas para Deus. E esse é o querer do inferno. Agora, por que isso? Qual é a razão dessa luta contra a igreja, irmãos? Qual é a razão dessa luta desenfreada, pastor Hildo, contra a igreja? A gente só quer servir a Deus. A gente só quer viver para Jesus. Quantos aqui querem viver para Deus? É só isso que a gente quer. Por que a gente incomoda tanto assim? A gente não procura perseguir ninguém. A gente não procura falar mal de ninguém. A gente não procura fazer nada mal para ninguém. A gente só está dizendo que Jesus é o nosso Salvador. Só isso que estamos falando. A gente está pregando que Ele é o nosso Salvador e diz o seguinte: olha, tem um inferno ali, tem um buraco ali na frente esperando aqueles que não querem servir a Deus. Se você quiser desviar dele, o caminho é por aqui. Isso é coisa ruim? E por que nos perseguem tanto? Por que nos perseguem tanto, irmãos? Por que a luta é tão grande dessa maneira contra nós? E é uma batalha terrível. Paulo descreve aos Efésios e mostra que a luta nossa não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades malignas. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia. Eu vou mostrar para os irmãos o porquê que você é tão perseguido assim. Aleluias. Capítulo 28 do livro de Ezequiel. Eu gostaria que a mídia me ajudasse ali, por favor.
Glória a Deus. Capítulo 28 do livro de Ezequiel, verso de número 11. O verso de número 11 diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão, você vai acompanhando aí no telão. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Israel, ou sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu eras selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vocês estão acompanhando aí a leitura, amém? Amém? Presta atenção. Hoje eu resolvi pregar dando estudo bíblico. Eu gosto daquela pregação pentecostal, mas hoje eu resolvi conversar. Se eu passar do horário, vocês não brigam comigo, não? Olha, verso 13. Verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, a safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Isso tudo aí era o local da habitação desse rei de Tiro. Volta ao versículo 12, que estava antes. Olha que coisa linda. Verso 13, por favor. Olha que coisa linda. Você pode perceber e analisar esse ambiente? Você pode analisar alguém num lugar como esse? Você diria que ele estava bem ou mal? Bem. Bem. Verso 14. Tu eras o quê? Querubim ungido para proteger, e eu te estabeleci. No Monte Santo de Deus você estava, no meio das pedras afogueadas você andava. Verso 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Pelo que eu te lancei, ou te lançarei, olha, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Verso 17. O teu coração se elevou por causa da tua o quê? Ele era bonito, irmãos. Belo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos aqueles que te veem. O verso 13, eu queria que voltasse lá de novo, por favor, no versículo 13. Eu queria mostrar uma coisa para os irmãos. Na minha versão, diz assim no verso 13. Por isso que eu disse para os irmãos que eu ia ler na minha versão também. Olha como diz. Estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti, quem tem essa versão aí comigo aí? Quem tem essa versão aí comigo? Em ti, olha o texto. Preste atenção nisso aqui, irmãos, olha.
em ti faziam os teus tambores. Ali, não é? Está ali, outra versão, isso. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Talvez você não está entendendo isso aqui. Olha, no dia em que você foi criado, todos esses instrumentos musicais aí foram preparados. Você entendeu agora? O texto aqui está falando de Lúcifer. Você não vai ver na Bíblia a palavra Lúcifer. Você vai ver estrela da alva. Porque a palavra Lúcifer é uma palavra do latim, que na verdade traduz estrela da alva. Olha o que Deus está dizendo através do profeta Ezequiel. Em ti, em outras palavras, no dia que você foi criado, também se criou tambores e pífaros. Irmão Eliseu, música. Não é isso? Os teólogos estão aqui. No dia da criação desse cidadão chamado Lúcifer, em latim, estrela da alva, foi feita a música. Está lá, ó, pífaros, tambores. A música. A razão de ser da criação desse querubim ungido era para viver ele em você sabe, o texto diz que ele estava na presença de Deus. Preste atenção aqui. Ele estava na presença de Deus. Eu vou nessa noite, em nome de Jesus, mostrar para você quem é você no contexto do reino de Deus e por que Satanás tenta te influenciar para tirar você do foco. Qual é a razão que o inimigo luta contra nós? O negócio é eterno. Ele não luta contra nós só porque a gente prega Jesus, não. É porque ele sabe o que é que está preparado para mim e para você. Oh, Rabachoremica. Aleluias. Ele estava na presença do Senhor. Você já ouviu aquele texto da Bíblia Sagrada que diz que Deus habita entre os louvores? A Bíblia não diz que Deus habita entre os louvores? A razão de ser desse querubim ungido, cujo nome tem a ver, ou cujo dia da criação foram também criados a música, era que ele adorava a Deus. Você imagina ele adorando a Deus? A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu, 1/3 dos anjos do céu pertencia a ele, e ele como líder, e ele adorava ao Senhor. A expressão estrela da alva leva-nos a entender do ponto de vista humano que todas as manhãs lá estava ele adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem aqui gosta de adorar a Deus? Hoje tinha uma irmã contando para a gente, irmã Paulina, me deixa dizer o nome dela. Ela estava dizendo para a gente, contando, a gente estava indo embora, ela contou para mim, mas a minha esposa, que ela começou a adorar a Deus, começou a pensar na palavra de Deus, começou a pensar em apresentar-se diante de Deus, e o choro vem as lágrimas descem nos nossos olhos, a emoção palpita, porque a presença de Deus é inigualável, a presença de Deus é maravilhosa, a presença de Deus nos tira de uma situação difícil e nos coloca em uma posição de adorador. Amém? Presta atenção. Essa mensagem tem 3 aspectos. Primeiro aspecto, eu mostrei porque que nós somos tentados a sair da presença de Deus. Segundo aspecto, eu estou te mostrando a posição anterior do tentador e que quer nos influenciar. Presta atenção. Aí a Bíblia diz assim: você era tão perfeito, e essa perfeição aqui permitia que ele chegasse na presença do Senhor e adorasse, irmão. Ele adorava ao Deus dos céus. Era ele que assistia ao Senhor.
Era ele que tinha a graça de assistir, de estar na presença do Senhor, com os seus anjos, adorando aquele que pode todas as coisas, ao Criador de todas as coisas, aquele que tem poder nos céus e na terra, o eterno Criador. Lá estava o querubim ungido, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é o Criador de todas as coisas. Perfeito eras, verso 15, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do comércio, ele se exaltou. Eu quero abrir um outro parênteses aqui e dizer para os irmãos: quantas pessoas começam bem? Quantas pessoas começam de forma humilde e vai crescendo? Um cantor lança um hino e aquele hino explode no cenário, no meio evangélico, e ele vai crescendo, chove convites, convite daqui, convite dali. E ele começa a crescer, a crescer, a crescer. Começa bem humilde. Começa bem pequenininho, começa bem humilde. Mas com sucesso, meu pastor, saudosa memória, Leonel Muniz Filho, que já dorme no Senhor há 30 anos atrás, ele dizia o seguinte: o homem não sabe conviver com o sucesso. O sucesso é perigoso demais. É muito perigoso o sucesso. Quando se está tudo humilde, pequeno, oh Deus me abençoa, oh Deus, e busca o Senhor, e chora na presença do Senhor, e vem vitória, e vem glória, e vem unção, e Deus vai usando, daí a pouquinho ele pensa que é ele, e já diz assim: Deus, agora basta, deixa que eu levo o resto sozinho. E aí começa a fazer bobagens, besteiras, e aí sofre a influência desse que subiu no seu coração, e ele disse: eu subirei e vou me assentar junto com o Criador. Eu agora estou de igual para igual com ele. Ok? Vocês conhecem a história? Ele cai, se torna Satanás. Amém? Aí Jesus desce na terra. Agora é que vem a parte melhor da história, que eu gosto. Aí Jesus desce na terra, evangelista Clênio. Lá vem Deus na terra. Paulo disse que é Deus conosco. Emanuel. Lá vem Jesus na terra, pisa na terra, vira homem, se fez homem, se encarna e vem. Aí ele chega na beira do poço de Jacó, e uma mulher pecadora. Ninguém dava nada por ela, ela não tinha coragem nem de encarar a sociedade. Ela chega na beira do poço de Jacó, mais ou menos meio-dia, 1 hora, para pegar água, porque ela não poderia ficar no meio das outras, porque as outras não aceitavam. Era uma prostituta. Ninguém aceitava aquela mulher na sociedade. Ninguém gostava dela, ninguém queria ficar perto dela, era proibida de ficar no meio das pessoas. A crítica vinha, situações vinham, angústia vinha. E ela ia meio-dia, o sol causticante. Jesus naquele dia falou com os discípulos: pode ir para a cidade, faz o que vocês têm que fazer, quanto tem que comprar, eu vou descansar aqui na beira do poço de Jacó. Oh, glória! Oh, aleluia. Irmão, Jesus não descansa, até o descanso de Jesus é trabalho. Jesus descansando, ele está trabalhando. Aí ele senta na beira do poço e vem chegando a mulher. Vocês conhecem a história? O tempo não me permite mais tecer muito comentário. Nós conhecemos a história. Jesus trava uma conversa com aquela mulher e no final das contas ele diz assim: vai e busca o seu marido. A mulher olha para ele e fala assim: eu não tenho marido. Hein? Lá você falou bem. Nesse ponto aqui você não está mentindo. Sua vida é uma mentira inteira. Jesus não falou isso não, tá? Eu que estou falando. A sua vida é uma mentira inteira, mas agora você está falando a verdade, porque realmente você não tem marido. Já tiveste 5 e o que tem agora não é teu. Ela regalou o olho e disse: eu vejo que tu és o quê? Profeta. Eu vejo que tu és profeta. Jesus olha para aquela mulher, bem dentro do olho dela, naquela conversação maravilhosa. Imagina Jesus e aquela mulher conversando na beira do poço de Jacó. Aí Jesus fala assim: mulher. A mulher começou a indagar: mas Senhor, os judeus dizem que é nesse monte que tem que adorar, e nós, os samaritanos, dizemos que é no monte de Cá. Como é que é esse negócio aí? Jesus: mulher, a hora vem, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Aí Jesus vai além, e aí Jesus desvenda o mistério por que nós somos perseguidos. Ele fala assim: Deus procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Você não entendeu? Quem é que adorava a Deus no eterno passado? Lúcifer. Quem é que adorava a Deus no eterno passado? Lúcifer e os seus liderados, que viviam adorando a Deus no eterno passado. Onde estão eles? Eles caídos na terra. E Deus está procurando gente para ocupar a vaga deles. Sabe onde eles estão? Aqui nessa noite. Você. Nós somos os adoradores do Senhor. E é por isso que você é perseguido. É por isso, irmãos, se tem todo cantor evangélico, todo músico. Eu estava conversando com o irmão Eliseu outro dia. Pensa numa dificuldade com músico, irmão. Pensa numa dificuldade para a gente ter músicos. Sabe por quê? O diabo não quer que você ocupe a posição dele, não. É destruir tudo. Quer matar. Mas em nome de Jesus, irmão, ainda existe verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É uma luta. Satanás sabe que eu e você fomos chamados para ocupar um lugar de destaque no céu. Oh, aleluias. Lá no céu tem, irmãos, ai, meu Deus, eu tenho que terminar. Mas um todo dividido em três, cabe três partes, sim ou não? A Bíblia diz que 1/3 do céu caiu com Satanás, não é isso? 1/3 do céu, eu já falei isso aqui. 1/3 do céu caiu com Satanás. Ficou uma vaga no céu. Deus não vai criar anjos. Ele escolheu criar homens para ocupar esse lugar. Agora escuta o melhor. Olha o maior. Ele não criou o homem no céu. Ele criou o homem na terra, aonde estava Satanás. Ah, você não está dando glória a Deus, não, nem sei porquê. Ele poderia ter criado no céu, sim ou não? Ele poderia ter feito você lá no céu, mas ele disse: não, eu vou criar os verdadeiros adoradores na terra, aonde o diabo está, para ele ver que o menor pode me adorar em espírito e em verdade. Ora calabachandarai, aleluias. Olha do seu lado, olha para o seu lado aí, olha para o seu lado, olha para o seu lado. Quem está aí, quem está aí, quem está aí? Vai ocupar o lugar que era do inimigo. O lugar que era de Satanás, vai ocupar. Você entendeu por que a gente é perseguido? Você entendeu por que a gente é perseguido? Não é porque a gente prega. Não, é porque a gente adora. A gente só é perseguido porque a gente adora. E o diabo sabe que esse lugar era dele, e ele nunca mais volta para lá, porque Deus já escolheu a igreja. Deus já escolheu você. Deus. Arabachoremana. Remacalabacharalabasurimiandarai. Aleluias. Aleluias. É uma luta, irmão, travada. É uma batalha. O diabo não quer ver você. E você presta atenção que Deus criou o homem no Éden. Oh meu Deus, se o relógio pudesse voltar ele para trás um pouquinho. O negócio é que Deus cria o homem no Éden, planta um jardim no Éden e cria o homem. Ok? Éden era deserto. Alguém disse aqui há poucos dias atrás. O Éden era um deserto. Lugar improvável. Lugar improvável. Aí Deus vai e planta um jardim nesse deserto. Agora, please, olha aqui para mim.
Jesus disse assim: eu via Satanás o quê? Cair do céu. Quando Satanás cai do céu, ele destrói o primeiro Éden. De 45 e 18 do profeta Isaías. Quando ele cai na terra, a terra que era linda, bela, se torna um caos, caótica, desértica. E Deus olha, sem forma e vazia a terra se torna. Aí ele diz o seguinte: eu vou refazer, reconstruir tudo, aonde Satanás está, e vou colocar um ser menor. E quem revela isso é o salmista no Salmo número 8. Davi fala isso no Salmo número 8. Vou colocar um ser menor do que os anjos, menor do que aqueles que me serviam aqui no céu, que eu expulsei. Menor, vou colocar e vou encher eles da minha glória. Ah, meus irmãos, eu acho que você não está entendendo a dimensão. Oh, aleluia. Quando eu olho para você, eu vejo um vencedor, eu vejo uma labareda de fogo. Quando eu olho para você, eu vejo algo eterno. Eu não vejo você como um ser passageiro, eu não vejo você como qualquer um, eu vejo você como alguém feito na medida de Deus, para atender às necessidades. Eu coloco entre aspas essa palavra de Deus. Se você entende essa mensagem nessa noite, levante a sua mão para o céu e adore aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Aí está o porquê que o diabo luta contra a igreja. Aí está o porquê que o diabo luta contra você. É porque daqui a pouquinho, quando você fechar os seus olhos aqui, você vai chegar. Salmo 26, é isso, pastor, me ajuda aqui. Salmo 26 que diz: levantai, ó portais eternos. Salmo 26, acho que é 24, obrigado. Salmo 24. Levantai, ó portais eternos. Levantai, ó. Irmãos, todo rei, quando ia entrar no seu reino, vindo de uma conquista, os portais se levantavam da cidade para que ele pudesse entrar triunfante. E geralmente ele entrava com a primeira dama. Ele entrava com a primeira dama. Quando o salmista diz assim, ele tinha conhecimento de causa, quando diz assim: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Nesse dia dessa entrada, olha aqui para mim, nesse dia dessa entrada do Rei da Glória, quem vai estar com ele? A noiva. A noiva. Imagine você entrando nas ruas da eternidade, os portais da cidade santa se abrindo, e lá vem Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e do seu lado a sua primeira dama, oh aleluia, do seu lado a sua noiva entrando, oh aleluia. É isso que Satanás tem raiva e luta para destruir a sua vida. Você é adorador. Quem tem adorador aqui, fica de pé. Os adoradores, fica de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu encerro aqui essa palavra. Foi uma palavra de estudo bíblico, não foi uma mensagem, não foi uma pregação. É só para poder fazer você entender o porquê que você é perseguido, meu irmão. Depois que você entender isso, você vai raciocinar e vai dizer assim: que vem a perseguição. Eu não vou sair, eu não vou ser influenciado não, porque o que está me esperando era dele. Deus tomou dele e me deu para mim. Deus tomou dele. Na verdade, Deus não tomou, ele abandonou, mas Deus te escolheu. Quem aqui conhece a história de Vasti e Esther? Vasti e Esther, né? Linda a história de Vasti. Mais linda é a história de Esther. Vasti desobedeceu, não quis ir na presença do rei, achou que era grande. É a síndrome de Lúcifer. Achou que era grande, ela era esposa, ela tinha que atender ao seu senhor. Ela disse: eu não vou. Esther disse: eu vou. O diabo disse: eu não vou. A igreja disse: eu estou aqui.
Aleluia. O diabo disse, eu não adoro mais. A igreja, Senhor, me deixa te adorar. Me deixa te adorar, Senhor. Irmão, Deus procura os verdadeiros adoradores. Feche os seus olhos e diga, Senhor, oh, eu sou um adorador. Se você puder adorar o Senhor nessa noite, aleluia. Oh, glórias, oh, glórias, oh, aleluias. Meu conselho para você, valorize o seu chamado. Valorize. Você é um ser especial. Como é que é aquele hino do você é especial, né? Você vale mais que um diamante. Eu amo você. Irmãos, Deus te formou, aleluia. Deus criou você. Olha aqui para mim. Quando seu pai e a sua mãe, em um ato de amor e intimidade, relacionaram-se no coito sexual, bilhões de seres vivos saíram correndo em direção a um alvo chamado óvulo materno. Milhões. Quem chegou lá? Põe a mão no peito e diz, foi eu. Aleluia. Aleluias, milhões ficaram para trás de você, e você chegou lá, e você está aqui. Oh, sabe por quê? Você vai ocupar um lugar no céu, na eternidade. Oh, glórias, oh, glória. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra de ensino bíblico, que o Senhor possa fazer-nos entender e compreender que nós somos especiais diante de Ti. Abençoe a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento nesta noite, irmãos, louvando a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos partir para a segunda parte agora. Eu queria convidar aqui os nossos obreiros, por favor, venham aqui, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou ler o texto que eu sempre gosto de ler em todas as vezes que eu estou ministrando a Santa Ceia, que está lá na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 11. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Se você puder, mais uma vez, ficar de pé, para nós lermos esse texto sagrado. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que esta palavra fique no seu coração, irmãos. Tenha você a consciência de poder estar participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que você tivesse na sua mente agora, na sua memória, o nosso Senhor Jesus Cristo sendo dilacerado, entregue por nós na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Amém? Quando você tocar neste pão, lembre-se, o corpo de Jesus foi dilacerado na cruz, para que os seus pecados fossem perdoados. Quando você tocar nesse cálice, lembre-se, o sangue dele foi derramado na cruz, para que pudesse purificar a sua alma de todo o mal. Amém? Vamos estar orando. Eu queria pedir, irmão Alex, que pegasse o pão aí e apresentasse para mim. Levantasse, pega o pão aí, irmão Alex, aí na sua frente esse aí.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos agradecer a Ti nesta noite maravilhosa, quando nós estamos participando, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, nesta santa ceia, neste ato simbólico. E após esta oração, este pão, que é um pão comum, passa a representar o Teu corpo que foi entregue por nós naquele madeiro. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir, irmão Washington, por favor. Aleluia. Os irmãos que estão em comunhão com a igreja, irmãos, podem participar, fiquem de pé. Os que não estão em comunhão podem se assentar, por favor, para que o nosso irmão saiba. Glória a Deus. Ao pegar o pão, segure ele, para que juntos nós possamos estar participando. Glória a Deus. Pode cantar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas estão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos Aleluia. torna Glória a Deus. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Molenilson, levanta um cálice ali para nós orarmos, por favor. Pai, nós te damos graças mais uma vez. Nós oramos ao Senhor agradecidos por essa oportunidade. Senhor, este cálice que representa
O teu sangue que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Oh, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de participar, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir para nós lá, o irmão Anderson, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pede o irmão Wallace para poder. Irmão Wallace, pega aqui. Glória a Deus. Pude, lá maior. Pude cruz se Erigiu, ela um dia fugiu, com emblema. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberdes, em memória de cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Na cruz dela vem dar sem luz para minha santificação. Canta a igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma glória. coroa a trocar. Irmãos, vamos estar orando nesse instante, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Queria pedir ao presbítero Reginaldo para nos levar a Deus em oração, agradecendo a Deus pela Santa Ceia. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de participar, Senhor, da Santa Ceia. Meu Pai querido, eu peço que o Senhor venha estar protegendo, guardando, fortalecendo a Tua igreja mais um mês, para, meu Deus, daqui um mês nós festejarmos mais uma vez, lembrando o sacrifício e agradecendo, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Pode tomar o seu assento. Mais um minuto, nós já estaremos encerrando o nosso trabalho. Louvar a Deus, né, irmãos, para que nós possamos estar aqui
Agora a nossa outra Santa Ceia vai ser no início do ano, né? No dia 31 para o dia 1º, que teremos a nossa próxima Santa Ceia. Irmãos, terça-feira, os varões, né? Saio dos varões, terça-feira, quarta-feira, mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, estaremos aqui. Quinta-feira, círculo de oração, e os trabalhos prosseguem, domingo que vem, culto, a escola bíblica dominical. Não se esqueçam, irmãos, nossa escola bíblica dominical está uma maravilha. Hoje nós aprendemos sobre a janela 1040 e foi uma bênção, viu? Aprender sobre a janela 1040. Próximo domingo estaremos dando continuação ao assunto sobre missões, viu? Lembrando os irmãos que toda terça-feira, irmãos, toda terça e quinta-feira, nós temos oração pela madrugada, 5 horas da manhã. Eu queria incentivar os irmãos. Quando a gente começou, tinha mais irmãos. Agora, parece que vai minguando, né? Vai minguando. Lá na sua casa mesmo, viu, irmão? Você não precisa de vir na igreja, não. Bom seria a gente vir para a igreja para orar, né? Mas eu sei que aqui é quase que impossível isso. Os irmãos saírem, vir para a igreja, orar e daí sair daqui para o trabalho. Eu sei que fica difícil. E a gente está... Deus nos oferece essa oportunidade hoje. A gente tem que usar as redes sociais, enquanto o mundo usa para influenciar para o mal, a gente usa para o bem, viu? E a gente usa o nosso WhatsApp aí, e o grupo de oração se reúne, você na sua casa, com seu esposo, ou do jeito que puder, não é? E orem ao Senhor das 5 às 5h30, 5h30, tem uma palavra, e aí tem alguém que volta para a cama, não tem problema, pode voltar. Quem não tem como voltar para a cama já vai trabalhar, né? Mas levanta, irmãos, dobra o joelho e ora, busca o Senhor, busca. As pessoas que entram, eles vão lá no WhatsApp e escrevem assim, eu estou em oração. Eu sempre escrevo assim, em oração. Então, irmãos, vamos nós orar. E nesse mês agora de dezembro, é as irmãs que estarão todas as manhãs trazendo uma palavra aos nossos corações. Amém? Amém, meus irmãos? Quem vai orar na terça-feira? Eu escutei muito amém, pouca mão levantada. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Oração é aquilo que faz a gente vencer. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesta noite, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por ter nos permitido passarmos momentos na sua presença, cultuando a Ti. Abençoe a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo. Seja conosco nesta semana, nos trabalhos, abre as portas, abençoe os Teus filhos. Pai, nós Te damos graças em tudo, Te louvamos. Fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos, em Cristo Jesus.